Aprendemos muita coisa aí com a lição da Escola Sabatina, uma lição muito especial. Está sendo abordado aí o livro de Josué, mas temos uma mensagem também especial aqui na segunda hora, no culto divino. E a mensagem desta manhã está em Gênesis capítulo 30. Salve você também que nos assiste pela internet, também aí pelo canal. Que Deus possa estar abençoando você, para que você também possa estar se alinhando a nós no que diz respeito à pregação do Evangelho eterno. Gênesis capítulo 30. O contexto é onde um homem chamado Labão, ele faz um trato com Jacó. Creio que toda a igreja sabe desse episódio. Jacó, ele trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos para Labão, com o fim de casar com sua filha, Ele trabalhou 7 anos, e ali, no final dos 7 anos, Labão, é como se Labão enganasse ele, e no fim não deu nada certo, e depois ele teve que trabalhar mais 7 anos, 7 com 7, 14. E aí, irmãos, nós vamos estudar aqui um pouco desse episódio que aconteceu aqui entre Labão e também Jacó. Já deixo claro para os irmãos que Jacó era pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho de Labão. E foi uma bênção quando Jacó estava cuidando ali do rebanho de Labão. Foi uma bênção porque aquele rebanho rendia e Deus estava abençoando o trabalho de Jacó. Que lição nós tiraremos daqui? Bom, a partir do versículo 30 diz o seguinte: porque o pouco que tinham antes de mim é aumentado ante uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Então chegou o momento que Jacó disse: Labão, eu agora tenho a minha família, eu agora quero me despedir, eu quero trabalhar por minha casa, eu quero trabalhar por minha família agora. E aí, o que eu tenho? Qual é a herança que eu tenho? O que você vai me dar aí? Mais ou menos isso aí. E quando se tocou nesse assunto, Labão gostou muito. E daí eles fizeram um trato. No versículo 31, disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Se me fizeres isto. Então houve ali um acordo, aí no versículo 31 diz o seguinte: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os sapiscados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e sapiscado entre as cabras, isto será meu salário. Então foi o seguinte: olha, Labão, vamos fazer o seguinte: todo animal, toda cabra, toda ovelha que for sapiscada ou pintada e malhada, esta será minha, tá?
esta aí será minha, então este é o meu salário. E aí concordou, um ao outro concordaram ali e começaram esse trabalho. Aí no versículo 33 diz o seguinte: assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando viereis e o meu salário estiver diante de sua face. Tudo que não for salpiscado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-ei por furto. Então Jacó disse assim: olha, o que tiver dentro do meu rebanho, que não for malhado ou moreno, este é como se eu estivesse roubado de Labão e colocado aqui dentro do meu rebanho. Mas isso não, é como se ele estivesse falando: isso não vai acontecer, Labão. Isso aí não vai acontecer. Então, disse Labão no versículo 34: tomará que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpiscadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Irmãos, eu vou resumir aqui. Poderia ter colocado aqui o título da mensagem, mas já adianto para os irmãos, né? O título da mensagem é: qual é a missão do pastor na igreja de Deus? Qual a missão do pastor na igreja de Deus? E aqui nesse episódio, resumidamente, como foi dito, o trato que foi combinado, Jacó disse: olha, as que saírem pintadas, essas são minhas. Este é o meu salário. Eu não quero nada que você vai me dar, mas assim, as que saírem pintadas, né, são minhas. No final de tudo, nós vamos separá-los. E aí, vamos ver. Isso aconteceu, irmãos, uma coisa muito importante, já que Deus estava do lado de Jacó, abençoando Jacó e o seu rebanho. E Jacó disse o seguinte: quando as ovelhas, né, quando os bodes, no ponto específico que elas paravam para beber água, ele tirou ali várias varas, né, e fez do modo dele as varas ali, ele pintou as varas, enfim, e quando elas pararam ali para beber, elas ficavam ali uma com outra, né, ou seja, multiplicava ali diante das varas, e realmente cada cabrito, cada ovelha que saía era pintada, ou sapiscada. Então assim, o rebanho dele aumentou muito, muitíssimo, o rebanho, né, de Jacó, com a sabedoria que Deus te deu, a ponto de talvez Labão olhar e dizer: ixi, né, realmente Jacó saiu com um grande rebanho aqui. E aí ele foi bem sucedido, né? Ou seja, Deus abençoou aquele pastor de ovelha, Deus abençoou o rebanho dele. O que nós aprendemos com esta lição aqui, irmãos? Que lição é trazida para nós com esta mensagem?
Aí, de acordo com a mensagem aqui, eu faço uma pergunta aos irmãos. Pode refletir a si mesmo, pode nessa pergunta que eu faço, não é uma pergunta direta que pode me responder, mas cada um reflita a si mesmo, responda a si mesmo. Qual é a missão do pastor na igreja de Deus? Qual é a missão do pastor na igreja de Deus? O que é que os irmãos acham, né? Bom, logicamente que todos vão responder que a missão do pastor é cuidar, né? Alimentar, assim como Jacó fazia. Ele cuidava do rebanho, ele procurava alimentar o rebanho e, por fim, cuidar para que os lobos não tomassem, não tragassem algum daquele rebanho ali dele. Trazendo para os nossos dias de hoje, qual é a função do pastor na igreja, né? A função do pastor na igreja é exatamente isso. Na igreja de Deus é trazer um alimento específico, é alimentar-se o rebanho, alimentar-se as ovelhas, para não faltar nenhum nutriente ali, para que aquele alimento não fosse suficiente para o rebanho. Então a igreja de Deus é exatamente isso. A função do pastor é exatamente isso, né? Outra coisa, automaticamente a mesma pergunta que fizemos, podemos fazer: qual é a missão das ovelhas? Qual é a missão das ovelhas na igreja de Deus? O que aconteceu ali, de acordo com o episódio que contamos, o estudo que contamos aqui? O pastor da ovelha estava lá, Deus deu sabedoria, ele estava lá no momento certo, no momento específico, trazendo as instruções, e aí o rebanho crescia, as ovelhas multiplicavam. Os irmãos entenderam? As ovelhas multiplicavam. Irmãos, há igrejas hoje que, quando se fala nesse aspecto, qual é a função do pastor na igreja? Rapidamente a igreja diz: o pastor ele tem que ser um pastor trabalhador, o pastor ele tem que trazer alma para a igreja, ele tem que andar muito, ele tem que visitar muito. As pessoas pensam assim nas igrejas por aí. Está errado? Não está errado, está correto. O pastor tem que trazer alma para a igreja, ele tem que ser um pastor visitante, um pastor que visita muito, que trabalha muito. Agora, qual é a função das ovelhas dentro da igreja? Multiplicar. Porque Jacó não podia fazer aquelas ovelhas multiplicar. Simplesmente ele tinha as instruções. Simplesmente ele guiava-as ao lugar mais adequado de se alimentar. E ele também ali as guardava para o lobo não devorar. E aqui nós estamos vendo, irmãos, algo parecido, né? Hoje nós temos aí, irmãos, em termos de visitação, por exemplo, para que mais visitar do que o Papa visita? Ele visita muito, ele viaja muito. Agora, no fato do Papa viajar muito, visitar muito, ele está com verdade? Não está com verdade, né? Daí surge a ideia do rebanho. Estou falando de muitas igrejas por aí, não estou falando, né,
verdadeiramente da igreja de Deus. Estou falando de muitas igrejas por aí que é assim: o pastor se vira, ele se vira. Nós vamos para a igreja, lá nós sentamos no banco da igreja, devolvendo dízimo, oferta, levamos a Bíblia e ali, irmão, só esquentar banco. Só esquentar banco. E isso não seria correto. Isso aí não seria correto. Esquenta banco. É tanto que muitas igrejas hoje não trabalham mais com folhetos, porque a igreja não tem mais uma missão de pregar. Vem o rebanho, senta na igreja, senta nos bancos, esquenta os bancos e sai. Tudo é para o pastor tem que se virar. Então assim, na igreja de Deus é totalmente diferente. O pastor tem obrigação de trazer a alimentação correta, específica. Eu digo alimentação espiritual. A igreja multiplica. Irmãos, nós tivemos aqui uma manhã toda conversando sobre este assunto. E é Deus que conduz as coisas. Não foi por acaso que Deus me mostrou este sermão. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos trabalhar. As ovelhas precisam multiplicar. As ovelhas aqui, deste episódio que aconteceu, aqui falando de Jacó, elas multiplicavam. Jacó estava lá diante, mostrando a vara, trazendo o que era necessário, mas elas voltavam para a roça, para o alimento, para o capim, e quando voltava, já tinha multiplicado ali várias ovelhinhas ali pintadas. Ou seja, foi um rebanho tão grande. E quando ele saiu dali, ele saiu bastante carregado de ovelhas. Então, irmãos, é isso aí. A igreja de Deus, ela deve assim. Não vamos pensar, tem um líder ali, ele deve se virar. Ele deve correr, ele deve trabalhar, ele deve batalhar para correr. Sim, a obrigação nós temos que fazer, mas todo o rebanho, quem vai multiplicar é o rebanho. Uma ovelhinha aqui vai dar na família e diz: olha, assim, assim, assim. Outra família aqui dá um pulo ali nos parentes ou nos amigos e começa a trabalhar. Se nós aqui, cada um, disponibilizasse a dizer: vamos estudar a Bíblia, e eu vou pegar aqui um estudo, e esse estudo é para fulano, eu vou orar bastante e vou levar lá para fulano estudar. Irmãos, já imaginou se cada um de nós aqui fizéssemos isso? Aí com certeza ia multiplicar. Então é isso que nós temos que fazer, ou devemos fazer isso aí, porque é do agrado de Deus. Em João capítulo 10, no Evangelho de João capítulo 10, olha só o que diz aí. João capítulo 10. Capítulo 10 de João, versículo é o 14. Aqui é uma parábola que Jesus conta, parábola do bom pastor, e aqui diz o seguinte, no versículo 14 diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Olha só, irmãos. E das minhas sou conhecido. Por quê? Irmãos, porque o pastor cuida das suas ovelhas. Porque o pastor dá o alimento específico
que é necessário para as ovelhas, para o rebanho. Então aqui ele está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas, né? E obviamente as suas ovelhas também conhecem o seu pastor. Conhece. Porque é como um animal, né? Um animal que você cuida dele bastante. Aquele animal já tem uma certa conhecimento com aquela pessoa que cuida dela. No momento específico, no horário específico, aquele animalzinho vai em direção àquela pessoa, porque sabe que ele cuida. Não maltrata, mas cuida. E realmente é isso mesmo. E aí no versículo 15, logo aí perto, diz assim: palavras de Jesus: assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que maravilha, irmãos. Olha que conexão. Olha que comunhão entre pai e filho, filho e pai, e também as ovelhas. Isso é muito importantíssimo. Primeiro, Jesus disse que as suas ovelhas conhecem Ele. Ou seja, Jesus aqui recebe a alimentação de quem? Do Pai, para que Ele dê uma alimentação adequada para as ovelhas. Jesus não vai dar alimento que não venha do Pai. Isso nós estamos falando aqui, alimento espiritual. Tudo que Jesus passa para as ovelhas deve vir do Pai. O pastor que cuida de uma igreja, ele deve alimentar-se de Jesus para distribuir esta alimentação para as ovelhas. Entende? Então é assim. O pastor é este, é aquele que dá vida pelas ovelhas. E aí no versículo 8, vamos voltar aí para o versículo 8 do mesmo capítulo 10, diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Olha só, irmãos. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Irmãos, quando a gente pula um pouquinho para ficarmos mais compreendidos no assunto, capítulo 12 aí do mesmo livro, capítulo 12, no versículo 41, os irmãos sabem o que aconteceu quando Jesus começa o seu ministério. Aí no versículo 41, ou 42 melhor, diz o seguinte: apesar de tudo, até muito dos príncipes creram nele. Nele quem? Jesus. Jesus tinha começado o seu ministério, Jesus tinha pregado a verdade. A maioria dos príncipes, ou seja, dos fariseus, dos saduceus, creram na mensagem de Jesus. Aí continua o verso. Mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Eles creram em Jesus. Eles sabiam que Jesus é o bom pastor. Eles sabiam que Jesus tinha alimentação específica, vinda diretamente do Pai. Como sabia? Sabia, porque em João capítulo 3, não vamos lá, versículo 3, falando de Nicodemos disse: Senhor, ou Rabi, bem sabemos que tu és vindo de Deus e que ninguém faz tais sinais senão por intermédio de Deus.
Olha só, bem sabemos, ele falou no plural, ou seja, todo o povo ali sabia, o Sinédrio sabia que Jesus era vindo de Deus, e sabia que Jesus é o bom pastor, e sabia que Jesus tinha uma alimentação espiritual adequada para alimentar as ovelhas. E aí, irmãos, quando nós voltamos aí para o capítulo 10, lá é o que acontece no versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Elas vão ouvir quem? Aquele que sabe que tem alimentação especial para elas. Vai ouvir aquele que tem alimentação adequada para que elas possam estar de pé. Uma alimentação espiritual. Hoje nós temos por aí, irmãos, não vou abordar muito esse assunto porque o horário está vencendo, mas eu procurei, e também sei que os irmãos também já chegou a essa conclusão. As profecias que o ministério prega, realmente vinda de Deus. Eu tirei para examinar no que diz respeito ao jubileu. Quantos e quantos vídeos você encontra ali na internet, no YouTube, falando do jubileu? Nenhum chega perto do ministério Quarto Anjo Advertência Final. Nenhum tem a clareza que Deus deu para esse ministério. E aí, por que então que eu sei quem tem alimentação correta, específica, eu vou ficar buscando, por exemplo, na internet ou no canal YouTube, vários e vários livros, ou várias mensagens, sermões de pessoas que não é capaz de trazer uma alimentação correta espiritual para o rebanho, né? É isso que nós temos que analisar. Se é o ministério Advertência Final, continua, porque Deus trouxe sim a clareza das profecias para este ministério. E as ovelhas ouvem, e quando está ali ouvindo, assistindo, sente prazer, porque Deus está os alimentando com a palavra. E aí, ainda aqui, irmãos, no capítulo 12, não vamos lá, se quiser, pode ir. Capítulo 12 ainda de João, versículo 43. O porquê que aquelas pessoas não ouviam Jesus, embora sabiam? Primeiro, para não ser expulso da igreja, é o que acontece hoje. O ministério, o Quarto Anjo, a advertência final é a igreja realmente de Deus. Eu observei, eu examinei e é de Deus. Porém, não podemos sair da igreja, porque senão o pastor vai zangar. Porque senão o padre aqui não vai gostar, porque senão meus colegas não vão gostar. E aí no versículo 43, o que é que diz aí? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque amavam mais a glória dos homens do que a de Deus. Eu quero dizer para você que nos assiste, quem vai salvar você? É padre, pastor, amigos de igreja, irmãos de igreja, ou é Deus? A mesma pergunta eu vou responder com a palavra, porque a Bíblia interpreta por si mesmo. Em Atos capítulo 5, Pedro respondeu, disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso. A Bíblia mesmo diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
E este ministério veio para pregar a verdade. E nós estamos pregando a verdade. Então, irmãos, a igreja de Deus é assim. O pastor da igreja de Deus é assim. Deve ser assim. Mas nós falamos aqui em alimentação. Que alimentação é essa? Qual a alimentação que Jesus nos trará? Eu selecionei pelo menos duas aqui, né? Duas mensagens bíblicas, ou 2 ou 3 versos aqui para tirarmos conclusões. Nós estamos falando aqui de alimentação espiritual, não de uma alimentação carnal, ou enfim, mas uma alimentação espiritual, né? E aí, olha só o que diz aí em João capítulo 14. Sempre em João, sempre no Evangelho de João, há coisas especiais aí. No capítulo 14, olha só o que Jesus diz no versículo 24. Quem lê para nós aí? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas a do Pai que me enviou. Isso. Obrigado. Então, veja, Jesus diz aqui: a palavra que ouvistes não é minha, mas é do Pai que me enviou. Porém, há muitas pessoas que dizem que os passos de Jesus, mas excluem os ensinamentos de Jesus. E olha só o que acontece aqui. Por exemplo, Lucas capítulo 4. É palavra de Jesus. E também ensinamento de Jesus, é alimentação de Jesus, que é o bom pastor para a sua igreja. Lucas capítulo 4, versículo 14. Vou pedir um voluntário aí, o versículo 14. Pode ficar à vontade. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras de redor. Versículo 15. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Obrigado. Olha só, qual era o costume de Jesus? Que maravilha, né? Esta é uma das alimentações de Deus, por intermédio de Jesus, que está alimentando a tua igreja. O costume de Jesus era estar nos sábados. De acordo com os versos 14 e 15, ele ensinava nas sinagogas. O costume dele é de estar no sábado, não no domingo, como muitos dizem e fazem também. O domingo é o dia do Senhor, porque o Senhor ressuscitou neste dia. Uma certa vez eu vi um rapaz, né? Não sei o que ele era, mas ele lançou ali um desafio. Ele disse: olha, eu dou um carro zerado do ano para os guardadores do domingo mostrar para mim um só verso, que o domingo é um dia de guarda. E lançou esse desafio. Obviamente não houve, porque não tem. Mas aqui nós estamos alimentando de Jesus, porque ele aprendeu do Pai, e esse alimento espiritual é favorecido à igreja de Deus. Jesus tinha um costume, porque ele aprendeu de Deus. Êxodo capítulo 20, o versículo 8, você lá na sua casa examina o que diz lá, o que Deus diz lá. E Jesus aprendeu do Pai.
Mas não só Jesus, como também Paulo. Atos capítulo 13. Olha só o que Paulo diz lá. Eu só separei aqui alguns versos para contextualizar mais aqui. Nós estamos falando de um alimento espiritual. E este alimento vem de Jesus. E ele disse: as palavras que ouvistes não são minhas, mas do Pai. Então não há uma separação entre Cristo e Deus. Quando Jesus veio, ele estabeleceu uma nova aliança, esquecendo de tudo que o Pai havia dito. Não, isso não aconteceu. Atos capítulo 13, o versículo 44. Ou melhor, 42. O que é que diz aí? O que Paulo... E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Isso, então no versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Esta é a mensagem. Paulo também guardou o sábado. Ele ensinava no sábado. Temos várias mensagens aqui, Paulo ensinando e pregando no sábado. Só mais outra. O que Jesus mais alimentava as pessoas? O que Jesus aprendeu do Pai e que hoje está sendo pisado pela humanidade? Estamos aqui em João capítulo 17. Olha só o que diz aí. O que Jesus, aquele Jesus que muitas pessoas dizem seguir os passos dele, porém, exclui as mensagens dele. Capítulo 17, o versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mais um dos ensinamentos de Jesus. Jesus aqui traz a receita específica. Ele diz que a vida eterna é esta, é que conheça a ti como o único Deus verdadeiro, não uma trindade, mas como o único Deus verdadeiro. Nós temos base com seus discípulos, apóstolos. O que Paulo diz sobre isso? Aí a igreja sabe de cor. 1 Coríntios 8, verso 6, o que ele diz? Ainda que para muitos existe outro Deus nesse? Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, diz Paulo. Então veja, a alimentação específica que Jesus traz, vinda do Pai para alimentar o rebanho de Deus. São alimentações específicas, sem faltar nenhum nutriente, porque Jesus sabe o que é necessário para que as suas ovelhas estejam fortemente alimentadas. Estou falando espiritualmente. Agora, irmãos, olha só, em 2 João, nós estamos aqui quase encerrando. Em 2 João, capítulo 1, versículo 9, vou pedir aos irmãos que acompanham conosco aí, você também que nos assiste, creio que você está examinando ou notando tudo, porque é Deus que está te instruindo. A segunda epístola de João, versículo 9, vou pedir aos irmãos aí que compartilhem conosco também, versículo 9, depois o 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Oh, maravilha, né? Todo aquele que tem a doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Duas pessoas aí responsáveis pela nossa salvação. Tem tanto o Pai como o Filho.
Mas aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, a qual foi falado aqui, Cristo não crê numa trindade, Cristo também não estabeleceu o domingo como dia de guarda, mas o sábado. Portanto, aquele que ultrapassa essa doutrina de Cristo, não tem Deus. Diz mais: se alguém de lá de fora vier ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais. É fortíssimo isso aqui. Agora, findando, e vamos voltar para capítulo 10 de João. Ali nós vamos findar. Capítulo 10, versículo é o 12. Sabemos que Cristo é o bom pastor, e todo aquele que é pastor, que ministra a boa palavra verdadeira, é confiado sim a Deus, porque Deus precisa de pessoas assim, precisa de homem que pregue a verdade. E aqui no versículo 12 do capítulo 10 diz assim: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as rebata e dispensa. A palavra mercenário, irmãos, de acordo com o dicionário, quer dizer aquele que está trabalhando pelo salário. Eu estou trabalhando somente pelo salário que eu ganho, somente pelo dinheiro. Mas quando vê que o perigo vem, eles fogem. Mas o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Então o que acontece hoje? Muitas igrejas, não importa se a palavra está dizendo sim ou não, eles não estão nem aí. O rebanho está perecendo, as ovelhas estão a ponto de ser pego pelo lobo, e eles não estão nem aí, porque está recebendo dinheiro, salário. Aliás, eu quero até falar aqui, eu não estou aqui por salário, eu estou aqui em um trabalho voluntário, a igreja sabe disso. E se você que nos assiste não sabe disso, fica sabendo. É um trabalho voluntário, não é por salário. O que eu peço é que Deus me ajude para que eu continue sempre alimentando de Jesus, como diz João capítulo 6, o versículo 57. Jesus diz: aquele que de mim se alimentar, este viverá. Então é isso. Para que tenha sempre alimento adequado para alimentar o rebanho, para alimentar as ovelhas. Que Deus possa abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.